Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Tiago do portal A Cruz Te Chama. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu tenho uma mensagem muito importante da parte de Deus para você. Eu não sei se você já se sentiu como se você estivesse se quebrando ou como se você estivesse se sentindo amassado por Deus. E é sobre isso que nós queremos falar, mas antes, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui no vídeo e não se esqueça também de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Então eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, que diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Essa foi uma experiência que o profeta teve, e eu não sei se você já observou como trabalha um oleiro, mas o profeta Jeremias viu um oleiro trabalhando com o barro e transformando ele num vaso. Eu quero te dizer que, trazendo para os nossos dias de hoje, nós somos como esse barro. Você pode observar que o texto que nós lemos diz que o barro, ele se desmanchou na mão do oleiro, ele se quebrou, ele ainda não estava pronto, ele não era um vaso pronto, ele estava sendo formado pelas mãos do oleiro. E muitas vezes isso acontece conosco e diretamente essa palavra vem ao encontro do nosso coração nos dias atuais. Porque quando Deus nos tira, nos transforma numa ferramenta de trabalho, numa matéria-prima para fazer algo importante, muitas vezes nós precisamos ser trabalhados nisso. Eu fiz uma pesquisa para saber da onde que é tirado esse barro, porque existem mais de 200 tipos de barro. Somente 10% ou menos que isso serve para fazer vasos, por causa das imperfeições, por causa das pedras, por causa das raízes. E nessa pesquisa que eu estava fazendo, para ver então como é que os oleiros trabalhavam, eu fui atrás de informações. Então, os melhores tipos de barros, por incrível que pareça, eles são retirados do fundo dos poços e também são retirados do meio do lodo. Já pensou? Então o oleiro, quando ele vai trabalhar com o barro, ele precisa passar por uma série de procedimentos para que o vaso fique pronto, para que o vaso fique perfeito. E é sobre isso que nós queremos falar, é sobre isso que eu quero chamar a tua atenção no dia de hoje. Então esse barro passa por diversas fases. Então, depois de ser retirado da natureza, ele precisa ficar dentro da água durante meses, para que ele possa se amolecer bastante, para que ele possa se tornar um vaso que pode ser trabalhado pelas mãos do oleiro. Então, depois de ficar muito tempo num tanque de água, ele então está bem amolecido e depois ele é misturado. Hoje em dia, claro, a gente tem máquinas para fazer isso, mas antes era feito com os pés. Os oleiros então usavam os pés para deixar toda essa massa bem homogênea. Para depois disso, de estar bem amolecido, bem trabalhado, ele era colocado então sobre as rodas e começado a ser trabalhado pelas mãos do oleiro. E eu quero te dizer uma coisa com essa mensagem. Eu quero te dizer que a sua vida tem processos que você precisa passar. Tem situações que nós temos que viver porque nós estamos sendo trabalhados pelo oleiro. Mas de uma coisa eu quero te garantir: o melhor lugar para estar é nas mãos do oleiro, é nas mãos do nosso Deus. Esse barro, ele corresponde à nossa vida. Esse barro somos nós somos a matéria que Deus procura trabalhar. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Nós somos essa matéria-prima que Deus precisa usar. Qualquer pessoa que olha para nós nos vê simplesmente como uma peça de barro. Mas quando Deus nos olha, Ele já vê a sua obra pronta. Ele já vê o vaso pronto. E é isso que é muito interessante em Deus. Primeiro, Ele vai trabalhar conosco. Ele vai nos extrair, Ele vai nos tirar do lamaçal, Ele vai nos tirar do fundo do poço e vai nos dar um tratamento especial. Ele vai nos fazer ter contato com a palavra. Na Bíblia, o símbolo da água, ele é representado pela palavra de Deus. Então nós precisamos estar mergulhados na palavra de Deus para estar sendo molhados por ela, encharcados por ela, cheios por ela. Eu já encontrei muitas pessoas durante essa minha caminhada, dos lugares onde eu fui, de pessoas que tiveram uma vida inteira de problemas e queriam chegar na igreja em uma semana ter todos os seus problemas resolvidos. Mas não é assim. Nós precisamos passar por um trabalhar, por um processo.
nós precisamos estar encharcados da palavra de Deus. E depois disso, então, o oleiro começa a trabalhar com a nossa vida. Ele tira as pedras, ele tira as raízes, ele tira todo o cascalho que vem junto com esse barro, para aí sim ele começar a trabalhar com a nossa vida. E é interessante notar que Deus não quebra ninguém. O texto que nós lemos mostra isso, que o vaso que estava sendo trabalhado pelas mãos do oleiro, não foi o oleiro que quebrou. Ele se quebrou por não ter estrutura, ele se quebrou por causa da sua imperfeição. Então veja que o problema não é as mãos do oleiro, o problema é a matéria-prima que somos nós. Mas eu quero te dizer que o mais importante é se quebrar nas mãos do próprio oleiro, porque ele aí tem condições de nos acolher, de nos juntar de novo, de trabalhar com a nossa vida de novo, para fazer da nossa vida aquilo que ele planeja. E depois de ser trabalhado, depois de ser formado, então ele nos leva para uma outra etapa que nós também passamos na nossa vida, que é a etapa do forno. E o forno é muitas vezes um lugar de silêncio, é um lugar de calor, é um lugar que parece que o oleiro nos abandonou. Mas não é dessa forma. O oleiro está fazendo todos os processos para que a gente fique forte, para que a gente fique resiliente, para que o vaso seja durável. Então não adianta colocar coisas dentro de um vaso mole. O vaso precisa sim passar por essa etapa do forno, do fogo, para ele poder se tornar forte. Só que eu quero te dizer uma coisa, o forno fica dentro da olaria. E enquanto ele está trabalhando, ele está cuidando de você. Às vezes nos sentimos assim, como se Deus não respondesse às orações, como se Deus não se importasse, como se Deus nos colocasse no fogo. Mas mesmo nos sentindo assim, eu quero te dizer que Ele está cuidando. A olaria tem sim a fornalha, e a fornalha fica dentro da olaria. E qualquer coisa que acontecer com você ali, o oleiro vai estar pronto para te acudir. Às vezes, nós precisamos entender essas coisas e saber que existem processos. Então Deus nos tira do lamaçal, nos tira do fundo do poço, nos leva para as suas mãos, trabalha em nós com as suas mãos e depois Ele nos coloca no forno e depois de tudo pronto, a Bíblia nos fala que nós nos transformamos em vasos de honra. Ninguém que faz um vaso bonito coloca esse vaso para ser embaixo das coisas ou escondido, não. E assim a mesma coisa com Deus. Quando Ele nos faz um vaso pronto, um vaso bonito, um vaso feito pelas mãos dEle, Ele nos coloca nos lugares de honra. E a Bíblia diz que nós somos vasos de honra. Eu quero dizer para você que não importa o processo que você esteja passando na sua vida, Deus está cuidando de ti. Deus está trabalhando com você. Se você se sente sozinho, parece que Deus não te responde mais, pode ser que você esteja passando pela fornalha. Isso vai te tornar mais resistente, mais forte. Então não desista. Se você precisar se quebrar, se quebre nas mãos do oleiro. Não se quebre em outro lugar. E é por isso que eu oriento sempre você a procurar uma igreja para você congregar. Porque a igreja é a casa do oleiro. É onde o oleiro está ali para trabalhar com a sua vida. Não desista, fique firme. Continue buscando, continue perseverando, que o oleiro está cuidando da sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e deixe aqui nos comentários qual que é o processo que você está passando na sua vida, porque às vezes passamos processos diferentes, é claro. Então descreva aqui embaixo como que está sendo o processo da sua vida. E se você tem alguma outra sugestão de tema que você quer ouvir da nossa parte, deixe também aqui nos comentários que nós estaremos falando sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.